Olá, meu nome é João Paulo Hadi, sou professor, criei este canal, seja muito bem-vindo. Eu ainda não sei muito bem o que eu vou trilhar, se o vídeo que eu estou postando agora, se vai ser um padrão, se vai ser uma coisa de sempre. Mas eu sou muito apaixonado pelo canal Código Fonte TV. No caso, não vou nem ver um vídeo do Código Fonte TV, mas sim do compilado do Código Fonte TV, que é também pertencente ao mesmo casal, que falam de tecnologia. O compilado em si, eles normalmente, raras exceções, eles lançam sempre no domingo de manhã. A minha esposa brinca que é o Globo Rural meu, que eu sempre gosto de acompanhar eles pela manhã. E eu decidi fazer esse modo de react, né, de assistir as partes do vídeo que mais me interessar e reagindo, talvez comentando alguma coisa além daquilo que eles mesmos comentam, porque os próprios comentários deles são excelentes. Então, quis trazer esse conteúdo. Vamos ver aí se vocês gostam, se há um alcance, como é que fica. Deixa eu transparecer eles aqui, vamos lá. Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo. Tá, eu não vou passar ele todo, eu vou pular para as notícias que parecem ser bacanas. Normalmente a maioria. Perdeu. E bora para as notícias, olha só. OpenAI contrata criador do OpenClaw. Isso aí você já deve ter visto essa notícia aí. Para quem está perdido, né, o OpenClaw é aquela ferramenta de agentes onde você pode dar diversas tarefas para eles e eles fazem dentro da sua máquina. Né? O mais crítico, mais complicado que foi dessa questão dessa ferramenta, além da polêmica do nome, que ele teve que trocar diversas vezes, era a baixa segurança, né, do sistema dele. Com certas configurações, uma pessoa mais esperta no assunto consegue usar a ferramenta sem muito perigo, mas ela tinha muito dessa falha e também da questão de tokens, né? O excesso de tokens que eram gastos ali, ao meu ponto de vista, de forma muito desnecessária, né? Não era muito otimizado, você poderia perder rapidamente seus créditos. Né? A gente também já publicou isso. Já, né? Eles aproveitaram aí a fama repentina deste cara. A empresa por trás do ChatGPT anunciou a contratação de Peter Steinberger, criador do agente autônomo OpenClaw, para liderar o desenvolvimento da próxima geração de agentes pessoais. A informação foi confirmada por Sam Altman, que afirmou que Steinberger vai conduzir essa nova fase de agentes capazes de interagir entre si e executar tarefas de forma mais prática. O OpenClaw, que anteriormente já se chamou o CloudBot e o Multibot, ganhou popularidade nas últimas semanas ao prometer ser a IA que realmente executa ações, como gerenciar agendas, responder e-mails e operar serviços online por meio de integrações. O projeto continuará como open source, mantido por uma fundação com suporte da própria OpenAI, segundo comunicado público feito por Sam Altman e pelo próprio Steinberger. O OpenClaw permite que modelos de IA interajam diretamente com ambientes de desktop e aplicativos executando cliques, preenchendo formulários e navegando entre interfaces. Ou seja, tem acesso ao computador completo, né? Indo além de automações baseadas em scripts fixos. Apesar do crescimento acelerado e do alto engajamento no GitHub, o projeto enfrentou críticas relacionadas à segurança, incluindo aí identificação de extensões maliciosas no repositório CloudHub. Nesse caso aí foi das skills, tá? E alertas de especialistas sobre riscos no uso corporativo. Steinberger afirmou que decidiu se juntar ao OpenAI para ampliar o alcance da tecnologia com mais recursos e infraestrutura, mantendo o compromisso com o código aberto. Detalhes financeiros da contratação e prazo para a integração da tecnologia aos produtos comerciais da OpenAI não foram divulgados. Então, olha só, eu vi um descompasso aqui. O Sam Altman colocou ele para liderar o projeto da próxima geração de agentes pessoais. Por outro lado, ele disse que se juntou ao OpenAI para poder expandir o projeto dele, que vai continuar sendo open source. Então, acredito que a OpenAI quer que ele integre essa capacidade dele até o próprio sistema, não sei, ou crie um novo sistema para a OpenAI e ele, na verdade, quer expandir o que ele já criou aqui com o apoio da OpenAI. Entendi isso direito ou não? Pois é, eu acho que você entendeu, só não sei te explicar.
É porque um grande dilema que as empresas de IA estão para poder lançar esses agentes para saírem operando dentro das máquinas das pessoas era muito dessa questão de segurança, performance, né? Então ele foi meio que pioneiro, né, em sair encabeçando, mesmo com várias falhazinhas no projeto. Então a OpenAI foi esperta de pescar esse cara o quanto antes, né? Continuei com a mesma dúvida que você trouxe por aqui. Não sei muito bem como é que vai ser, como a gente não sabe os detalhes da conversa, os detalhes ali do contrato, do acordo firmado com eles, o máximo que a gente sabe é que o OpenClaw continua ali open source, mas pode ser que ele divida ali o conhecimento entre manter o OpenClaw liberado, open source, e trazer ali o seu conhecimento, as suas skills para poder criar uma nova ferramenta. Mas aí também, né, já viu, tudo bem, ele vai trabalhar, vai ter uma equipe ali, podendo ajudar, vai ampliar o projeto, mas acaba que a atenção, pelo menos, no mínimo, vai ficar dividida, né? Tudo bem, que o Peter não é só um programador, ele já se envolveu em dezenas, se não centenas de projetos. Esse não é o primeiro projeto que deu certo, ele já fez coisas muito legais. Eu fico imaginando, será que a OpenAI já não teria pessoas capacitadas para liderar esse tipo de iniciativa? Precisa de uma outra pessoa? Pode ser também uma maneira de criar alguma espécie de exclusividade com o cara, né? Impedir que outras empresas também adotem ele e o sistema dele, né? Ou simplesmente é um movimento mercadológico. Meio marketing. Meio que assim, para não só marketing, não, mas para realmente tirar ele do mercado, vamos dizer assim, e colocar ele debaixo do guarda-chuva ali da OpenAI e ter o controle ali do que ele está fazendo. Pode ser os dois também. E você, o que você acha a respeito de tudo isso? Nós já mostramos num vídeo aqui no canal falando sobre o OpenClaw. Eu instalei, não vou falar onde. Eu instalei no meu computador, mas instalei com container, tudo bonitinho, tá? Mas já instalei também utilizando o VPS da Hosting, que funcionou direitinho. Obviamente que a gente tem ali as preocupações sobre segurança, isso a gente sempre tem, mas se você configurar direito, e isso aqui a gente vai trazer no canal daqui a pouco, a gente vai fazer um vídeo mostrando essa parte de segurança, o que você deve fazer ou não, tá? O problema é quando você começa a integrar com outras coisas. Por exemplo, você usou um número do WhatsApp para fazer a integração. Foi o que eu fiz aqui. Mas eu não usei o meu número pessoal e configurei de uma forma que só o meu número pessoal ou o número da Vanessa é que podem dar comandos do OpenClaw para esse número novo. Entendeu? Então não tem como, pelo menos, ali a gente criar uma brecha nesse sentido de qualquer um enviar comandos de fora. E outras coisas também que dá para configurar. Porque se você já configurou a API, porque ele não é uma IA. Né? Ele trabalha em conjunto com as IA. Então, se você integra uma API da OpenAI no seu OpenClaw, você tem que também ter um cuidado para também não extrapolar o número de tokens, porque uma ferramenta open source pode ficar caríssima se você não fizer a configuração direito. Então, tudo isso a gente está montando um vídeo para fazer uma configuração, utilizando aí o VPS da Hostinger, tá? Para você poder configurar o seu também e deitar a cabeça tranquila aí no travesseiro, não ficar preocupado aí com os tokens estourando aí e o seu cartão de crédito indo para a estratosfera. É uma coisa importante que esqueci de comentar, não deixe de seguir o canal deles, né? Tanto o compilado do Código Fonte TV como o Código Fonte TV. Vou colocar depois na descrição aí os canais deles, até para vocês ficarem por dentro do que eles estiverem lançando sobre isso. Vou pular para uma próxima notícia aqui. Gentoo deixa o GitHub... Gentoo deixa o GitHub por causa do Microsoft Copilot. O projeto Gentoo Linux confirmou que está migrando seus repositórios espelhados e o fluxo de contribuições por request do GitHub para o Codeberg. Olha aí, ó. A gente já falou de outras... Eu acho que é aquela questão de... Eu só queria ver. Vocês vão ver. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, vocês entram no canal deles para ver o vídeo completo. Só queria saber do que se tratava. Eu acho que isso daí é um pouco da desconfiança deles ali com o uso da IA, talvez, de treinamento. Vamos lá. Zuckerberg, vamos pra treta. Que o Zuckerberg depõe em julgamento sobre o impacto de redes sociais em jovens. O presidente da Meta, ou CEO, né, da Meta também, depôs em um tribunal nos States em um julgamento que investiga se plataformas como Instagram e YouTube, mas aí não tem a ver com o YouTube, né, foram projetadas de forma a incentivar o uso prolongado por jovens. Por todos. Precisa investigar isso? Não. Gente, aquele negócio.
quem tem que controlar criança e jovem é os pais. Mas ninguém quer ter esse trabalho, né? Mas deveria ser responsabilidade dos pais, limitar, determinar o tempo, o uso. Uma vez eu vi um vídeo do menino dizendo que as pessoas enxergam ele como ET. Era um garoto de 14 anos. Ele não tinha nenhuma rede social, low profile, não mexia, não sentia falta, era extremamente feliz. Uai, tem que ter controlar. Ele criou o algoritmo para excluir jovens. Não, Mentira, né? O caso faz parte de uma série de ações movidas por famílias e usuários que associam o uso das redes a problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e distorção de imagem corporal. Relatos apresentados no processo descrevem experiências de jovens expostos a conteúdos que reforçam comparações sociais e padrões estéticos. Durante o depoimento, Zuckerberg afirmou que menores de 13 anos não têm permissão para usar o Instagram, embora documentos internos apresentados no julgamento indiquem que milhões de usuários nessa faixa etária já utilizavam a plataforma. todo mundo aqui sabe disso, né? O julgamento é tratado como um caso piloto entre milhares de ações semelhantes e deve servir de base para decisões futuras envolvendo outras empresas de tecnologia. A acusação argumenta que elementos de design das plataformas, como ciclos contínuos de rolagem e interação, contribuem para manter usuários engajados por mais tempo. Pô, mas elas são focadas nisso, né? A defesa afirma que os efeitos relatados não podem ser atribuídos exclusivamente às plataformas e cita fatores externos no comportamento dos usuários. A Meta declarou que discorda das acusações e destacou medidas já implementadas, como ferramentas de controle parental e restrições para adolescentes, enquanto o júri deverá avaliar se essas ações foram suficientes diante dos riscos apontados no processo. Na mesma semana, a empresa por trás do Facebook registrou a patente de uma IA que criaria um clone digital, que permitiria que o perfil de uma pessoa continuasse ativo mesmo após a sua morte. Cruz credo. Bom, Legal, muitas coisas pra gente falar a respeito de tudo isso, né? De fato, todas essas plataformas são... Não sei se vocês já viram que tem como você determinar no seu perfil um herdeiro, né? Que se você morrer, alguma coisa assim, tem como uma pessoa herdar o acesso à sua conta. São criados para te manter ali o maior tempo possível da sua vida preso em cada um delas. Então, eu não acredito, não é que o jovem ainda... Não, é para todo mundo. Não é específico para o jovem. Eu acho que o jovem é mais suscetível. Exatamente, isso Tem que eu mais ia falar. tempo. Tem mais Será? tempo, talvez. E como é aquela fase da vida em que você está mudando, você acaba tentando se espelhar muito em outras pessoas, aquilo impacta talvez mais em você do que a gente, que já é mais velho, aqui tá mais casca grossa. Então, realmente, a gente precisa ter esse cuidado maior. Eu sei que o mundo é muito corrido, é muito trabalho, mas os pais têm que ter papo cabeça sempre com seus filhos, desde muito pequenininhos, para ter aquela ligação de confiança, de orientação, para isso poder dar certo. Enfim, vamos lá. Chrome lança novo protocolo. WebMCP, o Chrome lança um novo protocolo para agentes de IA. O time do Chrome liberou o WebMCP em Early Preview no Chrome 1.4.6 Canary, através de uma flag de teste, como uma resposta de padrão para permitir que sites exponham ações estruturadas diretamente para agentes de IA. Em vez de um agente, por exemplo, depender de screenshots ou parsing de HTML e DOM para adivinhar onde clicar, a ideia é que o próprio site publique um contrato de ferramentas com funções que podem ser descobertas e chamadas por uma API do navegador, citada como navigator.modelContext. Tá? O protocolo foi desenvolvido em colaboração entre os engenheiros do Google, da Microsoft, está sendo incubado aí no W3C com foco em reduzir custo e Isso que eu ia me perguntar, se a W3C não estava envolvida nisso daí. fragilidades de automações que quebram quando a UI muda ou quando o conteúdo é dinâmico. A especificação prevê dois caminhos: uma API declarativa voltada a ações que podem ser descritas em formulários HTML com alterações mínimas, e uma API imperativa para interações mais complexas que exigem execução de JavaScript no lado do cliente. A proposta também diferencia o WebMCP do MCP, usado em integrações de back-end. Eu só sei que nós, programadores, aqui nos lascamos com isso tudo, porque o pessoal da área da computação tenta resolver os problemas que ela mesma cria, né? O protocolo, é claro, gera um padrão, mas ainda mais com a W3C, porque sem a W3C aí ia ficar um pouco bagunçado, né? Se isso ia ser, se não ia ser, se ia ser adotado, mas se a W3C entrou no meio, porque a coisa vai ser realmente padronizada dessa maneira.
Mas aí é mais coisa pra gente ter que ficar pensando e fazendo na hora de construir códigos. Né? Posicionando o WebMCP como complementar e centrado no navegador, com o usuário presente no fluxo. O material publicado menciona que headless e automação totalmente autônoma não são objetivos do projeto e cita testes iniciais que indicam redução da sobrecarga computacional em comparação com abordagens visuais. Para acessar documentação e demos, desenvolvedores podem entrar no programa de Early Preview do Chrome, enquanto ainda não há um cronograma público de adoção por outros navegadores. Mas isso aqui tem a capacidade de realmente mudar tudo, como diria uma IA generativa. Isso Citaremos muda, ela novamente. Isso muda tudo. Mas, sem brincadeira, tem realmente sim, porque da forma como está sendo feita a utilização de inteligência artificial na navegação, isso aqui pode realmente facilitar o processo e transformar de vez o uso de IA nos navegadores, né, uma coisa natural. Então, eu vou dar um comentário bem polêmico e louco aqui. Sou favorável ao HTML6 agora. Transformar, por exemplo, a navegação de sites e tornar mais natural para a inteligência artificial poder navegar nos sites. Então, eu acho que isso é um marco. Tá? A gente ainda está vendo aí o início disso. Sem dúvida que todo mundo já se rendeu ao MCP. E agora, com esse padrão novo do WebMCP, liderado aí pelo Google, pela Microsoft, eu acho que sim, vai virar padrão em todos os navegadores. Eu também acho, até por conta da fatia de mercado que o Chrome tem, que é muito maior do que todos os outros somados. Então, ele liderando esse padrão, rapidamente os outros vão acabar aceitando. E é comum, né? Nós estamos vivendo essa era aí que é tudo muito novidade, então esses padrões precisam ser criados. Senão vira uma loucura total, cada um querendo se comunicar de uma forma e não funciona de forma nenhuma, né? Então, o MCP já virou um padrão. E a gente vê esse outro nascendo aí, que eu também acho que vai ser. Vou pular para uma próxima aqui. Cloud com foco no modo autônomo. Será que é feito do OpenCloud? Site, né? Cloud com foco em modo autônomo. Olha os agentes aí mais uma vez. A Anthropic lançou o Claude Sonnet 4.6 como atualização do seu modelo intermediário, mantendo o ciclo de release de 4 meses e tornando o padrão para usuários Free e Pro no Claude AI e no Claude Cowork, além de disponibilizá-lo na API e em plataformas como AWS e Google Cloud. A principal mudança estrutural é a ampliação da janela de contexto de até 1 milhão de tokens em beta, o dobro do limite anterior da linha Sonnet, permitindo analisar codebases extensas, contratos longos e múltiplos documentos em uma única requisição. A empresa também reportou avanços em benchmarks como o OS Word, voltado ao uso de computador, o SWE Bench, focado em engenharia de software, além de um novo resultado no ArcAGI 2. Em testes internos, desenvolvedores preferiram o 4.6 ao 4.5 em cerca de 70% dos casos. Sim, mas sem contar o custo, tá? Esses desenvolvedores provavelmente estão com grana. Eles são internos, então tá liberado para eles, Gabriel. Tá. No uso prático, o modelo apresenta melhorias em programação, segmento de instruções, uso de computador, planejamento de agentes de raciocínio e em contexto longo. A Anthropic afirma que o Sonnet 4.6 demonstra maior consistência ao modificar código, menos alucinações e melhor leitura de contexto antes de aplicar mudanças. Eu sou mais acostumado com o da OpenAI, ChatGPT. Até por prática e costume pessoal, é o que eu rendo mais produtivamente. Mas o Cloud, eu tenho uma simpatia com eles. Eu gosto muito também dos modelos deles, apesar de não ser a que eu mais uso. Quando dá alguma lag, algum problema no ChatGPT, é para eles que eu corro normalmente. O modelo também avançou em interações com interfaces gráficas, operando mouse e teclados virtuais para executar tarefas em navegadores e aplicativos. Nesse caso, ele deve estar falando do Cloud Cowork, que é esse agente que te ajuda ali. É meio que um N8N com mãos e braços ali. O OpenClaw aí deles, né? A empresa informou ainda reforço na resistência a ataques de prompt injection e alinhamentos semelhantes ao Opus 4.6, embora reconheça que o desempenho em uso de computador ainda não atinge um nível de humanos experientes. Os preços foram mantidos e a nova versão substitui modelos anteriores nas interfaces oficiais do Cloud. Mas eu vi muita gente, quando lançou isso, reclamando do preço. Então, falando assim, já era caro antes. Já era caro antes. Falando assim, realmente,
IA já não é mais para todo mundo. Esses modelos, pelo menos eu tenho percebido do cloud, são mais avançados realmente, mas a política de preço deles já está longe daquele que um desenvolvedor comum fala assim, não, eu consigo manter. Tranquilamente. Eu acho que não. Eu acho que já está num patamar, até eu acho que por conta dos investimentos que a pessoa está fazendo em infra, já está num patamar que é difícil de manter. Aí é só empresas realmente que vão conseguir bancar o número de tokens ali que são necessários para você fazer as coisas minimamente ali, né? Então, não sei se você está com essa percepção também. Diz aqui nos comentários se você é o usuário aí do Cloud, se essa mudança de 4.5 para 4.6 já afetou aí seu bolso e o quanto você já gastou disso e se está valendo a pena, né? Pois é, quando vale a pena, ok. Pessoalmente estou um pouco por fora. Por mim eu estava achando que era a mesma base de preço da OpenAI. Então talvez esteja mais caro. Se ele está te dando produtividade o suficiente para cobrir esse custo, beleza. O problema é quando você fica nessa dúvida se está mesmo ou não. Então essa conta também, a gente fala, as empresas vão fazer, mas em algum momento elas vão fazer essa conta ainda. Então elas investem, mas a partir do momento que achar, gente, olha só, estamos gastando isso aqui, não está indo. Elas também vão começar a cortar esse tipo de gasto, né? Mas aí, pessoal, as empresas provavelmente vão começar a falar assim, você não está sabendo usar, economize tokens. Entendeu? E tem a mesma performance. E as pessoas... É igual você tem aquele dilema, né, de saber fazer um bom uso da cloud para não ter superfaturamento, gastos indevidos, né? Isso tá aí também com as IAs, vai aumentar mais ainda a complexidade disso. Vamos lá, tem uma próxima aqui deles que eu não sei se é propaganda, deixa eu ver. E você aí que acompanha... É propaganda. Deixa eu ver aqui. Lyria 3, Gemini ganha modo para criar músicas. Legal. Esses dias eu testei o sono. Eu gostei bastante. Lyria 3, o Gemini ganha um modo para criar músicas. Já era agora para os músicos. O Google anunciou a integração do modelo Lyria 3 ao Gemini, permitindo que os usuários criem músicas de até 30 segundos, a partir de comandos de texto ou do envio de imagens e vídeos. O recurso está em beta e está sendo liberado no desktop com a chegada do app Gemini nos próximos dias, segundo a empresa. Será que é uso liberado da música? Porque, por exemplo, plataformas tipo o Suno, assim, você paga para poder ter um uso comercial. Por exemplo, se eu for colocar no YouTube, mesmo que não seja o foco do vídeo, né? Se for monetizar, eu tenho que pagar a eles, né? Será que do Gemini vai ser 0,800 isso? A ferramenta, né, funciona dentro do próprio chatbot e permite descrever gênero, clima ou uma situação específica para gerar uma faixa completa, 30 segundos. Nas demonstrações citadas, o sistema também produz letras e vocais automaticamente com base no prompt, sem exigir que o usuário escreva a letra. O Google informou ainda que o Lyria 3 está disponível em 8 idiomas, incluindo aí, português, inglês, espanhol, alemão, francês, hindi, japonês e coreano, com expansão prevista, inclusive. A gente fez uma musiquinha aqui, tá? O Christopher, que escreve aqui pra gente no compilado, criou uma música que a gente vai mostrar daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Além do áudio, o Gemini gera capa automática para faixa, recurso pensado para facilitar o compartilhamento e download. A empresa também confirmou a integração do Lyria 3 ao Dream Track, ferramenta ligada ao YouTube Shorts para a criação de trilhas curtas. Em direitos autorais, o Google afirma que a geração foi projetada para expressão original e não para imitar artistas existentes. E que prompts com nomes de artistas são... Desculpa, Gabriel. Prompts com nomes de artistas são tratados como inspiração ampla de estilo ou clima. Tá. Viu? Com filtros para evitar aproximação excessiva de músicas já existentes. Todas as faixas recebem a marca d'água invisível Synth ID e o Gemini passa a oferecer uma ferramenta para o usuário enviar um áudio e verificar se ele foi gerado por IA. O acesso é limitado a maiores de 18 anos e assinantes dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra têm limites maiores de uso. Tá. É por isso. Quem sabe eu não testo isso e posto aqui no canal. Só por isso que esses planos do Google estão... Deixe aí nos comentários se você deseja isso. Não sei, é meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu acho um pouco difícil que alguém comente, mas a gente tem que começar, né? Do zero a gente tem que começar. Caríssimo. Pois é, viu? Nós usamos e...
Estamos aqui chorando que vamos ter que mudar de faixa ali. Pois é. E aí o Christian, que trabalha com a gente, viu a ferramenta e não se conteve. E aí mandou esse áudio pra gente. Aí, me diz aqui se essa música parece com alguém, se... Tá? Aí vocês vão dizer. Segura essa novidade que chegou agora. Gemini com a função de fazer música. Vê só, a gente viu a notícia, o futuro sem caô. Essa braba vai pro compilado. Demorou! No Código Fonte TV a gente explica é o melhor. Vai pro compilado. A gente te... Vou até pausar aqui, né? Eu sei que essa música aí não vai ter registro, né? Mas como eu tô reagindo, a gente, né? Comecei agora, não quero tomar um strike por conta de uma coisa dessa, né? Então deixa eu dar uma pausazinha aqui pra comentar alguma coisa antes de seguir. Mas ficou bem boladinha a música, né? Mostra no Código Fonte TV. A notícia é nossa. No Código Fonte TV. Então, vai virar o jingle aqui do canal. Tá? Pronto, decidimos. Diz pra gente o que você achou da notícia e do áudio. E agora uma notícia séria. Falha fez Copilot expor e-mails confidenciais. A Microsoft confirmou um bug no Microsoft 365 Copilot em que o Copilot Chat na aba de trabalho podia resumir mensagens de e-mails com um rótulo de sensibilidade confidencial, mesmo quando a política de Data Loss Prevention configurada para impedir esse tipo de processamento. Em aviso a administradores, a empresa informou que recebeu relatos em 21 de janeiro de 2026 e apontou o problema de código como causa. O comportamento atingia mensagens do próprio usuário armazenadas no Outlook, em especial nas pastas itens enviados e rascunhos, que acabavam sendo capturadas pelo Copilot apesar do rótulo aplicado. A Microsoft também destacou que rótulos de sensibilidade não funcionam de forma consistente em todos os cenários do Microsoft 365. Então para que tem rótulo? Pois é. E que conteúdo bloqueado em alguns aplicativos pode continuar disponível em outros fluxos, como o Copilot Chat. Ah lá, eu tenho comentário sobre isso, tá? Segundo a Microsoft, É óbvio que tem coisa de treinamento aí com os dados, né? Mas enfim. o bug não deu acesso a informações para pessoas que já não estivessem autorizadas, mas não correspondia ao comportamento esperado do Copilot, que deveria excluir conteúdo protegido. A empresa afirmou que começou a liberar uma correção no início do mês e que vinha monitorando a implementação, entrando em contato com um subconjunto de usuários afetados para validar se a solução funcionava como previsto. Também foi informada a implantação de uma atualização de configuração para clientes corporativos. Não houve divulgação do número de organizações atingidas, nem de um cronograma final para encerramento do incidente. E o caso foi classificado internamente como aviso, tag usada para problemas de impacto limitado. Não houve divulgação do todos. Então, mas aí que tá, porque a gente tende a imaginar que quando a gente está com uma informação aqui no computador, e aí pode estar lá no Outlook, ou pode estar em algum outro lugar, ou aqui no WhatsApp, está com uma conversa no WhatsApp, por exemplo. E aí quando a gente envia isso para uma IA avaliar, fazer, ou dar acesso a uma IA a isso... Aqui eu vou avançar. Se você quiser, depois cai lá no canal deles. O projeto tenta preservar dados históricos da internet. Eu já tinha ouvido alguma coisa sobre isso, acho que até Deus mesmo. O projeto tenta preservar dados históricos da internet que estão se perdendo. Pesquisadores... Bacana. É importante. Ó, Figma. Mais uma aí de IA. Ó. O Figma lança integração com o Cloud para transformar código em design editável. Nossa, que top. Interessante Agora sim, isso, hein? IA com no-code. Ó. O Figma anunciou uma parceria com a Anthropic para lançar o recurso Code to Canvas, que permite converter interfaces geradas a partir de código em layouts editáveis diretamente no canvas da plataforma. A funcionalidade se integra ao fluxo do Cloud Code, permitindo capturar telas de aplicações em execução e transformá-las em frames manipuláveis dentro do Figma, mantendo a hierarquia e a estrutura visual da interface. O processo pode ser feito com múltiplas telas em sequência, preservando fluxos completos de navegação e estados diferentes de uma aplicação, o que permite que times de produto e design visualizem rapidamente como o código se traduz em interface, sem precisar recriar manualmente cada tela.
A proposta conecta workflows de desenvolvimento e design ao permitir que equipes trabalhem sobre o mesmo artefato visual, com suporte para comparar versões, anotar elementos e iterar diretamente no Canvas. Interfaces geradas por IA podem ser ajustadas e reorganizadas sem necessidade de alterar o código a cada mudança visual. Isso é interessante. Enquanto o fluxo também prevê integração com ferramentas compatíveis com o MCP para levar modificações feitas no design de volta ao ambiente de desenvolvimento. A funcionalidade foi apresentada como parte da estratégia da Figma de aproximar código e design em um mesmo pipeline, facilitando a colaboração entre devs e designers em projetos que utilizam geração de interface por IA. Pronto, agora sim acabou para os front-ends. Não, mentira. Bom, vai ficar meio difícil, mas... Não, mentira. Para usar o Figma... designers, vai ser interessante, porque se rolar esse vai para lá e vai para cá, né? Você consegue ajustar no código, joga no Figma, ajusta no Figma, joga para o código, vai facilitar essa interação entre os times, sem dúvida nenhuma. Pois é, e com certeza o Cloud Code, eles prepararam formatos para isso, para que ele consiga se comunicar melhor aí com o Figma e tornar isso editável, tá? Então, o Figma, a ideia dele é muito bacana e realmente eu me questionava, né, por que as IAs não estavam fazendo uma parceria logo com a Figma para geração aí no code, low code de programação, cara. A Cloud saiu na frente nisso aí. Então, por baixo dos panos ali, ele já está preparado, já sabe como o Figma funciona, e aí fica bem mais fácil de criar esses design editável sem que precise recriar tudo ao mesmo tempo. Não sei se vocês já viram, mas tem muita ferramenta aí de vibe code, inclusive, que está nesse processo e que, cara, são comedores de tokens por conta disso. Você pede uma mudança pequena às vezes não é nem de layout, às vezes é de texto. E aí você precisa regerar tudo, ele precisa ir lá pegar o contexto completo da coisa, que ele não consegue mudar um elemento. Eu acho que esse é uma descrição do botão. Eu acho que esse é um grande problema. Ou às vezes ele não te dá acesso a você mesmo fazer essa mudança, porque quando você faz a mudança, ele perde o contexto do que já foi gerado. Entendeu? Por isso é importante ter esse vai para lá e para cá, né? Porque você consegue fazer a mudança aqui e jogá-la para lá. Essa é a diferença do editável, porque você edita e aí você não precisa mandar novamente o contexto do que foi feito. Você edita. Ele simplesmente atualiza ali. É interoperável, né? Vai de um lado para o outro. Ele sabe, entendeu? Então, eu acho que isso aí é o futuro, não só para o Figma, para outras ferramentas que estão aí vendendo facilidade, achando que tá com a cocada aí. E um malware usa o Gemini para atacar o Android, pobre Android. Pesquisadores da E7 identificaram um malware para Android chamado Prompt Spy, que utiliza o Google Gemini para interpretar a interface do dispositivo infectado e executar ações automaticamente. Caramba. É um grande desafio, né? Agora com essa questão de controlar as coisas com IA, a segurança tem que ser redobrada, né, cara? É até aquela questão do Open Cloud, né? Aquele problema de você ser facilmente hackeável. O cara poder acessar sua máquina, às vezes até gerar um agente ali internamente do seu negócio para poder fazer coisas maliciosas, né? A pessoa inventa de tudo. A ameaça tem como objetivo principal instalar um módulo de acesso remoto via VNC, permitindo que invasores controlem o aparelho e capturem dados sensíveis. Para se manter ativo, o malware envia prompts em linguagem natural ao Gemini, junto com um arquivo XML que descreve os elementos visíveis da tela, recebendo instruções em JSON. Então, assim, se o seu celular esquentou, provavelmente deve ser isso, tá? Mentira. Instruções em JSON sobre onde trocar e quais ações executar para manter o app fixado na lista de aplicativos recentes. Esse processo permite que o malware navegue pela interface de forma dinâmica e funcione mesmo em dispositivos com layouts diferentes. O uso da IA resolve uma limitação comum em malwares móveis, que normalmente dependem das coordenadas fixas ou seletores de interface que variam entre fabricantes e versões do Android. Segundo a E7, o uso do Gemini permite adaptar o comportamento da ameaça a diferentes dispositivos. Só fazer a finalização aqui, que eu vou até só esse ponto. Muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Siga eles aí, tá? O compilado Código Fonte TV.
Eu vou melhorando minha forma de me pronunciar aqui no YouTube, porque não estou acostumado com isso. Mas obrigado se você chegou até aqui. Valeu!